Olá a todos, meu nome é Jonas Marma e nesse vídeo eu vou demonstrar a utilização do Amazon Glue, do Amazon Athena, para fazer o consumo de dados que estão em um S3 Bucket e executar queries em cima desses dados e mostrá-los no Amazon QuickSight. Nesse vídeo nós vamos utilizar um S3 Bucket que vai receber arquivos, vão ser vários arquivos CSV. Nós vamos utilizar o Amazon Glue, então nós vamos ter um crawler que vai identificar a estrutura desses dados e ele vai escrever essa estrutura, ele vai atualizar essa estrutura no Amazon Glue Data Catalog, tá? Nós vamos ter o Amazon Athena executando queries e jogando resultados dessas queries em um outro S3 Bucket de outputs, e nós vamos ter também o Amazon QuickSight que vai observar esses dados e criar dashboards. Os dados que eu vou utilizar nessa demonstração estão disponíveis aqui no Kaggle. Eles são dados sobre compras em e-commerces no Brasil e é um dataset inclusive muito bem feito e muito bem documentado. Se eu abrir aqui a descrição, nós vamos ver se ele é composto por várias tabelas e todas essas tabelas elas se comunicam aqui por chaves estrangeiras. E nesse caso eu vou utilizar esse Orders Dataset e esse Customers Dataset, porque eu quero demonstrar justamente também como fazer joins dentro do QuickSight. Então a primeira coisa que eu vou fazer desse tutorial é baixar esses arquivos. Eu vou utilizar o Customers Dataset CSV e o Orders Dataset CSV. Vou cortar o vídeo aqui um pouco enquanto eu faço o download. Eles vêm em formato zip, então eu fiz a extração dos arquivos, já separei eles aqui e eu consigo observar como que é a estrutura deles. Eu tenho aqui dentro do Customer CSV o Customer ID, o Unique Customer ID, eu tenho um identificador do local de onde pertence esse cliente, a cidade e o estado dele, então é basicamente metadados do cliente. E nesse outro dataset eu vou ter dados sobre compras, então eu vou ter o ID da compra, o ID do cliente, então eu tenho uma ligação com esse outro dataset, eu vou ter aqui ID do cliente e aqui eu vou ter também ID do cliente. Esse ID único do cliente eu posso ignorar por enquanto. E eu vou ter aqui o estado da compra, se chegou ou não, e vários timestamps, o timestamp de quando foi feita a ordem de compra, quando que ela foi aprovada, quando que chegou na transportadora, quando que teve a estimativa da entrega e quando chegou a entrega ao cliente. Agora então vamos colocar a mão na massa direto na conta do AWS. Eu vou procurar aqui por S3 Bucket, dava para também utilizar um desses atalhos. E uma vez dentro da aplicação do S3 Bucket, nós vamos criar dois buckets, um para o input, onde nós vamos colocar os nossos arquivos, e um em que nós vamos colocar o resultado, nós vamos utilizar para colocar o resultado das queries do Amazon Glue. Eu vou chamar aqui de jmarma e-commerce input, um nome bem simples aqui. Eu vou manter as configurações padrão aqui de restrição de acesso e de encripção. Vou criar o bucket. Então nós já temos o bucket de input criado. Eu vou criar agora o bucket com nome muito similar, mas de output, certo? Então aqui o segundo bucket e o bucket agora está criado. E agora nós vamos adicionar os arquivos contendo os dados no nosso bucket de input. Só que antes disso nós vamos ter que fazer uma configuração, ou seja, nós vamos ter que fazer um upload minimamente organizado. Por quê? Principalmente porque o Amazon Athena ele roda queries dentro de pastas do bucket. Então, em uma dessas pastas, nós vamos ter os dados dos clientes e na outra pasta, nós vamos ter os dados das compras. Então, simplesmente eu vou nesse bucket de input e eu vou criar dentro dele uma pasta e essa pasta vai se chamar
Customers, ok? E eu vou criar uma outra pasta que vai se chamar Orders, que são as compras. E, novamente, pode ter vários arquivos dentro da pasta Orders. Inclusive, um caso muito comum é você ter vários e vários dias ali de compras e você vai subindo vários arquivos aqui, inclusive na pasta Customers também. Mas, nesse caso, nós só vamos ter um arquivo. Então, abrindo aqui os arquivos que eu baixei, eu vou jogar o arquivo das compras dentro da pasta das compras. Vou fazer o upload só arrastando e soltando. Poderia ser também um fluxo todo automatizado de dados, mas aqui é só um exemplo. Então, está aqui o arquivo de compras dentro da pasta de compras. E aqui dentro da pasta de clientes eu vou subir o arquivo de clientes. E vou fazer o upload e pronto. Então, agora tendo os dois arquivos subidos dentro do nosso S3 Bucket, nós vamos procurar aqui na parte superior pelo aplicativo do Athena. Vamos entrar nele e aqui nós vamos ter a nossa tela de apresentação. Eu vou aqui e vou clicar em Editor de Queries no canto esquerdo. Uma vez aqui dentro, ele vai nos mostrar um aviso que antes de executar uma query, nós precisamos selecionar um local para o output no S3 Bucket. Então eu vou clicar aqui, como ele já está sugerindo, em editar as configurações do grupo. E nessa tela de edição de configurações, eu vou escolher o nosso bucket de output, que vai ser esse e-commerce output. Eu vou selecioná-lo e vou salvar aqui. Ele até sugere para criar uma regra de ciclo de vida no bucket, que é basicamente ir excluindo arquivos desse bucket para não gastar muito storage nosso, porque nós vamos rodar queries, então ele vai ficar toda hora escrevendo arquivos, mas isso aqui eu também não vou configurar por agora. Eu vou salvar aqui. Então nós agora temos o nosso grupo primário com o bucket de output das nossas queries configurado. Ok, então uma vez configurado o bucket onde nós vamos colocar os resultados da nossa query, nós precisamos configurar também qual vai ser o bucket de onde nós vamos tirar os nossos dados para fazer a query. E para isso nós vamos nesse botão aqui no canto esquerdo, o botão Create. E ele vai nos permitir criar tabelas de onde nós vamos fazer nossas queries. Nesse tutorial nós vamos usar esse AWS Glue Crawler. Mas antes de entrar no AWS Glue Crawler, eu queria mostrar essa primeira opção aqui, S3 Bucket Data. Ele é parecido, eu vou também especificar uma pasta dentro de um S3 Bucket e dizer que os dados estão dentro dessa pasta, só que ele é bem mais simples. Nas opções aqui eu escolho o nome da tabela, por exemplo, eu vou colocar aqui tabela Customers, certo? Eu vou criar um novo banco de dados, então eu posso ter, por exemplo, um bucket, e dentro do bucket, como é o nosso caso, eu vou ter várias pastas, e dentro de cada pasta eu vou colocar os arquivos relacionados aos dados daquela pasta, e daí eu posso organizar que um banco de dados ele vai ter várias tabelas. Então eu posso criar aqui um banco de dados, por exemplo, eu poderia criar o banco de dados do e-commerce, e eu estou fazendo a tabela Customers do e-commerce, a clientes do e-commerce, e aqui eu seleciono o S3 Bucket. Então eu vou selecionar, por exemplo, aqui o bucket de input na pasta Customers. Aí aqui vem as opções. Isso aqui é o que o Glue vai fazer automaticamente para nós. Só que eu posso escolher também manualmente. Olha só, eu sei que são arquivos CSV, né? Não são arquivos Parquet, não são arquivos JSON, são arquivos CSV. Eu consigo colocar propriedades de como vai ser a separação desses arquivos. Então, por exemplo, se estão separados os valores por vírgula, eu consigo ir adicionando outras propriedades aqui, tá? E eu consigo colocar também detalhes aqui das colunas.
Então, por exemplo, eu vou colocar que a primeira coluna vai ser o Customer ID, se eu me lembro bem. A próxima coluna vai ser o cidade. Eu não me lembro se é esse mesmo nome. Eu coloco aqui, por exemplo, que a primeira coluna ela é uma string, a segunda coluna ela é uma string, e eu consigo colocar comentários, tá? E criar aqui a minha tabela. Ele até está mostrando aqui a query SQL que ele vai executar para eu ter uma ideia de como está sendo feita a criação da minha tabela. Qual que é a vantagem disso em relação ao Glue? O Glue ele vai ter o crawler dele, ele vai automaticamente identificar como funciona, qual que é a estrutura das minhas tabelas, e ele vai inclusive fazer atualizações no catálogo dele. Se eu fizer alterações ali no formato, se eu adicionar mais uma coluna nova. Só que isso aqui é mais barato. O Glue, ele, como ele faz mais coisa, ele vai cobrar mais de você. Ele vai ter um preço ali. Se eu consigo ter, como é o caso aqui, tabelas que estão muito bem definidas, que eu sei que ela não vai mudar, e eu sei que sempre a segunda coluna vai ser a cidade, ela sempre vai ser do tipo string, eu não preciso utilizar o Glue, porque daí eu só vou estar gastando dinheiro a mais de processamento. Tá? Eu posso fazer dessa forma manual aqui, é um pouco mais chato, eu tenho que fazer mais configurações, só que é mais barato. Nesse caso, eu até diria que nós estamos um pouco usando um canhão para matar um mosquito nesse tutorial. São arquivos CSV bem definidos ali, que eles não vão mudar. Inclusive, eu não estou recebendo arquivos novos, é só uma demonstração, né? Mas eu estou utilizando o Glue, que ele já está preparado para fazer toda essa atualização de dados, para tratar o dado de diferentes formas. Eu consigo configurar no Glue também para ele fazer, para ele, por exemplo, remover duplicatas, para ele fazer uma soma ali de alguma coluna e verificar se está um valor pequeno demais e me avisar se tiver um valor pequeno demais. Mas eu também tenho a opção de fazer dessa forma um pouco mais manual, de especificar coluna a coluna e gastar um pouco menos, nesse caso, se eu já tiver uma qualidade dos dados melhor. E também se eu tiver menos dados, talvez. O Glue ele também é interessante se eu tenho dezenas, centenas ali de tabelas. Então, vou cancelar aqui por enquanto. Então, ok. Depois de toda essa tangente aqui, todo esse adendo sobre a outra opção além do Glue, do crawler do Glue, eu vou finalmente em criar. E eu vou selecionar a segunda opção, um crawler do Glue, que vai ser o nosso robô, que vai entrar dentro do S3 Bucket, ele vai ler o que tem ali de dados e vai me gerar tabelas. Né? Eu vou chamar ele aqui de e-commerce crawler, certo? Um nome comum aqui, eu vou apertar o botão próximo e aqui ele já me pergunta, já existe uma tabela configurada no Glue que eu vou construir em cima dela? Nesse caso não, tá? Tabelas no Glue, não, ele é até um pouco confuso, tá? Tabelas, na verdade, são definições de dados. As tabelas do Glue, ela não contém dados, elas são definições, tá? Nesse caso, eu não tenho nenhuma definição, é uma que eu vou criar agora. E nessa segunda parte, eu identifico a origem dos meus dados. Então, eu vou adicionar uma origem de dados. Vai ser uma origem de um S3 Bucket. Perceba que o Glue ele permite a utilização de várias outras origens de dados, porque ele é uma ferramenta bem parruda, ele seleciona várias... você pode selecionar várias fontes e criar uma tabela só no final. Tá? Nesse caso eu vou utilizar o S3 mesmo. É um S3 que está nessa conta mesmo. Eu vou selecionar agora qual é o S3 Bucket, que vai ser esse e-commerce input, tá? Ele dá esse errinho, mas eu clico fora, ele já aceita. E aqui eu vou selecionar essa primeira opção que ele vai permitir que o crawler ele identifique as pastas, ele identifica a estrutura do bucket. Nesse caso é uma estrutura bem simples, mas ele vai automaticamente identificar, olha, eu tenho duas pastas aqui, dentro dessa primeira pasta eu tenho os dados de um jeito, dentro da próxima pasta eu tenho os dados de outro jeito. Então eles são dados diferentes e ele inteligentemente vai entender que são tabelas diferentes, tá? Essas demais opções eu vou deixar como está e eu vou adicionar então a fonte de dados.
Agora eu vou aqui no próximo. Ele vai me pedir para selecionar uma role, para que ele tenha acesso aos dados. Nesse caso eu vou criar uma role nova, não tenho uma role existente, e eu vou chamar ela de e-commerce para o crawler. Tá? Vou criar aqui um nome bem descritivo, ele já vai fazer para mim a criação da role com todas as permissões necessárias para que o robô entre lá e faça a leitura dos dados. Então eu vou selecionar aqui próximo. Aqui ele vai me pedir para selecionar onde o robô vai escrever os resultados, tá? Eu ainda não tenho um banco de dados, então eu vou adicionar um banco de dados aqui. Então, clicando ali naquela primeira opção, ele já me abre uma outra aba para que eu faça a criação do meu banco de dados no Glue. Eu vou chamar esse banco de dados de e-commerce mesmo, sem nenhuma descrição, e eu vou criar ele aqui. Então, eu já tenho aqui o meu banco de dados criado, onde vão morar as minhas tabelas, e agora eu consigo, com esse botão de atualizar, encontrar esse banco de dados do e-commerce, onde o Glue vai criar as minhas tabelas. Sem nenhum prefixo, sem nenhuma opção aqui. E aqui ele tem uma opção também sobre como eu vou executar esse robô. Nessa opção On Demand, ele vai executar só quando eu clicar em algum botão, tá? Mas eu posso automatizar, por exemplo, eu posso pedir para que o robô ele vá e vasculhe o meu S3 Bucket a cada hora, a cada dia, tá? A cada semana, a cada mês, ou talvez com uma expressão customizada, por exemplo, toda segunda-feira às 8 da manhã. Nesse caso eu vou manter aqui On Demand, lembrando que esse scan que o robô faz, ele não é para buscar dados novos, tá? Isso aqui é para que ele atualize as minhas tabelas, para que ele identifique se existe alguma coisa nova, mas não para buscar dados novos. Eu posso continuar jogando dados e mais dados ali, e eu vou conseguir fazer a minha query no Athena. Isso aqui é só para identificar se tem mudanças ali nos dados, se tem colunas novas, coisas do tipo, tá? Eu vou selecionar aqui próximo. Aqui ele vai me dar um resumo do que eu estou fazendo. Eu vou confirmar, e agora eu tenho o meu robozinho criado. E eu posso agora escolher também a opção aqui de executá-lo. Então eu vou clicar aqui no botão executar, ele vai começar a vasculhar ali o meu S3 Bucket, ele vai identificar as tabelas que tem, ele já começou agora, e daqui a pouco ele já vai terminar. Eu vou cortar o vídeo até ele terminar, mas leva pouco tempo geralmente. Então ok, o crawler já terminou de executar, ele levou aqui 1 minuto e 1 segundo. E ele está me dizendo que ele criou 2 tabelas, ele alterou 2 tabelas. Aqui dentro do Glue eu já consigo ver como que estão essas tabelas. Por exemplo, eu venho aqui em catálogo de dados, tá? E aqui é onde vai estar a definição do meu banco de dados e das tabelas contidas dentro desse banco de dados. Se eu entro nesse e-commerce, eu já vejo as 2 tabelas que tem, tá? Eu já tenho várias opções para ver como que estão as colunas, como que está a qualidade dos dados, de onde estão vindo esses dados exatamente. Ele já identificou que eu tenho, por exemplo, 2 tabelas. E aqui dentro da tabela de clientes eu vejo como ele criou as minhas colunas. Então ele criou, por exemplo, Customer ID como string, Customer Unique ID como string. Tá? Isso é o trabalho que eu teria que fazer manualmente ali no Athena, né? Criando com aquelas opções ali, o nome da coluna e o tipo de dado. Eu consigo também editar, eu consigo fazer uma edição, de repente se o Glue ele identificou algo de forma incorreta, eu consigo editar, tá? Mas o que nós vamos fazer é fechar essa guia. Eu vou cancelar aqui, vou fechar essa aba do Amazon Glue e eu vou voltar aqui para o Athena, que é onde nós vamos executar queries. Eu vou atualizar aqui, e então ele já identifica que eu tenho o nosso banco de dados chamado e-commerce e que eu tenho 2 tabelas. E agora sim eu consigo executar queries em SQL nessas tabelas.
Então, por exemplo, aqui na tabela Customers, eu consigo clicar nesses 3 pontinhos e eu consigo ver, por exemplo, como que foi a definição dessa tabela se eu tivesse que criar uma outra tabela dessas. Tá? Ele já mostra aqui o Create Table. Isso aqui não é tão interessante agora. O que é interessante também é ver essa opção aqui, como que é o nome? Preview Table. Ele já vai me gerar um select dentro dessa tabela. Então eu estou selecionando tudo do e-commerce.customers e estou limitando a 10 linhas. E se eu executo esse comando SQL, eu já consigo ver aqui resultados dessa tabela. Então eu consigo criar, de repente, qualquer select que eu quiser agora dentro dessas queries. E tudo isso aqui está indo para também o meu bucket de saída. Por exemplo, eu vou selecionar agora, só de curiosidade, um select distinct das minhas cidades, por exemplo, select distinct customer city, dessa tabela, da tabela customers, né? Então eu vou selecionar todos esses clientes, e só isso, né? Eu vou remover essa parte aqui do começo e eu vou executar essa query. Agora eu tenho, por exemplo, aqui a minha... eu não coloquei o from aqui, né? Mas agora, por exemplo, eu tenho todas as cidades distintas aqui. E também, como prometido, eu vou abrir o S3 Bucket em uma outra aba aqui, mas eu também consigo já ver os resultados das minhas queries. Se eu entro nessa pasta de outputs, eu consigo ver esses resultados de query. Aqui eu estou criando query sem salvar nada, tá? Eu consigo salvar, colocar diferentes nomes aqui para as queries. Aqui no caso eu não salvei nada, mas eu já consigo ver pela data e pela hora em que aconteceu a query os resultados delas. Eu consigo baixar esses arquivos CSV, por exemplo. Então, beleza, eu já tenho bastante coisa aqui funcionando. Eu já tenho, pensa só, um S3 Bucket que vai receber os dados. Eu tenho um crawler que vai olhar esses dados que estão chegando no S3 Bucket. Ele já vai automaticamente entender qual é a estrutura desses dados. Ele já vai me atualizar em uma tabela de catálogo que dados eu tenho, quais colunas eu tenho. Se tiver alguma coluna nova, ele já vai fazer uma atualização para mim. E eu já tenho uma forma de rodar queries dentro desse bucket para ver a estrutura desses dados. E com isso eu já consigo fazer muita coisa mesmo. Só que agora nós vamos para um nível a mais, um nível final, que é utilizar uma camada de BI. E para isso eu vou utilizar a própria ferramenta de BI do AWS, que é o QuickSight, tá? Recentemente ele lançou esse QuickSwitch, tá? Esse QuickSwitch ele é todo um conjunto de aplicações e você inclusive precisa criar uma conta nesse QuickSwitch para utilizar o QuickSight. Ele vai me mostrar aqui essa primeira tela aqui para criação de conta. Eu vou fazer a criação de contas agora. Isso aqui é bem recente, ele tem várias funcionalidades. Dá para perceber que já é um aplicativo bem voltado para o usuário final mesmo. Eu vou logar aqui. Eu preciso primeiro criar a conta. Então eu resolvi pular ali os passos de criação de uma conta, mas não tem muito segredo. Você precisa basicamente informar um e-mail, tá? E daí você ganha acesso a 30 dias gratuitos para a utilização do QuickSwitch. E aqui, uma vez dentro do QuickSight, nós vamos configurar nossos datasets e a partir dos datasets nós vamos fazer análises e dashboards. Mas antes disso, nós precisamos configurar ao que o QuickSwitch vai ter acesso dentro da nossa conta AWS. Então, se você vier direto aqui na criação de datasets, você não vai conseguir obter os dados, tá? Para isso, nós vamos no canto superior direito e nós vamos em Manage QuickSwitch. E aqui dentro nós já temos atalhos, tá? Eles estão disponíveis aqui também, mas nós vamos selecionar os recursos do AWS que ele vai ter acesso. E por padrão, ele vai ter acesso, por exemplo, ao Redshift, ao RDS, ao IAM, só que ele não vai ter acesso ao S3 Bucket.
Tá, ele vai ter até acesso ao Athena, só que ele não tem acesso ao S3 Bucket. Então eu vou selecionar aqui S3 Bucket e eu vou selecionar os buckets onde estão os nossos dados. Tá, então eu vou selecionar aqui, vou finalizar e vou salvar. Tá, então sem essa configuração você não vai conseguir fazer o acesso aos dados que estão no S3 Bucket. Eu vou voltar aqui para a página inicial e agora sim. Eu vou fechar esse agente de IA que aparece aqui do lado direito e eu vou para datasets. Então, aqui é a mesma história, eu preciso criar uma fonte de dados e datasets que vão estar contidos, estarão contidos nessa fonte de dados. Eu vou direto aqui em criar dataset. Primeiro ele vai me pedir para criar uma fonte de dados. Então eu vou em criar fonte de dados. Eu posso até subir arquivos, só que aí não é tão interessante, né? Podia estar utilizando o Excel mesmo. Mas eu vou criar uma fonte de dados. Então eu vou selecionar Amazon Athena. Fonte de dados, né? Nome dessa fonte de dados eu vou chamar de e-commerce Athena. O grupo de trabalho vai ser esse grupo primário, que tem aqui o workgroup primário, tá? É aqui onde nós configuramos mesmo, aqui no Athena. Então vou selecionar o grupo primário mesmo, criar a fonte de dados. E agora ele vai nos pedir para selecionar um banco de dados, que vai ser o e-commerce, esse e-commerce aqui, o database. Ele vai nos pedir para selecionar a tabela. Nesse caso eu vou selecionar primeiro a tabela de clientes. Então eu já criei a fonte de dados, agora eu vou criar uma tabela aqui dentro. Eu vou selecionar aqui o clientes. Aqui é uma questão de otimização, mas eu não vou utilizar. E por aqui eu já consigo prever como estão esses dados. Então vou clicar em prever os dados, dar uma olhada em como estão esses dados. Aqui eu vou pular essa tela aqui, e aqui eu já tenho várias opções para, por exemplo, renomear as colunas, fazer de repente algum pré-tratamento, e eu tenho uma opção aqui de prever como estão esses dados. Ele agora está acessando o que está lá no meu S3 Bucket por meio do Athena para me mostrar aqui em uma tabela. Então eu vou clicar aqui nesses fluxos aqui de transformação de dados. Eles têm várias... ele vai me pedir para olhar todos os passos. Mas eu consigo ter várias opções aqui, inclusive visuais aqui, para combinar esses dados da forma como eu quero. Então olha só as opções aqui. Eu tenho tipos dos dados, eu tenho filtros nesses dados. Deixa eu só ver como que está na prévia desses dados aqui. Nesse caso, já uma transformação interessante. Ele tem o zip code, que deve ser o CEP dos clientes, ele está interpretando aqui como um número, né? Então, uma transformação que já dá para fazer aqui de cara, para evitar problemas, é mudar o tipo de dados, né? Então, eu posso mudar aqui o tipo de dados desse zip code aqui, que está como número. Eu posso mudar ele aqui para texto. Isso, inclusive, eu acho que nesse caso foi um erro na própria definição. Foi mesmo, foi um erro na própria definição do Athena. O Athena, eu não me atentei aqui, o crawler ele interpretou os CEPs como números, tá? Então é uma questão que eu deveria estar resolvendo aqui direto no Athena. Mas dá para remediar também dentro do QuickSight aqui. Eu já posso fazer uma transformação para que isso seja interpretado agora como um texto. E daí ele vai me montando esse diagrama de transformações que eu estou fazendo nas minhas tabelas, até que elas virem um dataset. Eu vou adicionar mais dados agora. Vou selecionar aqui, vai ser de uma fonte de dados, da fonte de dados do próprio e-commerce que eu criei agora há pouco. E dessa vez eu vou selecionar a tabela Orders, da tabela de compras. Então ele já me cria aqui essa tabela de compras. Eu posso fazer um preview dessa tabela, sempre muito interessante fazer ele. Então carregou aqui o preview, eu tenho todas essas colunas, né? A coluna, inclusive ele já tem um outro tratamento aqui, né? Ele está interpretando
me parece que ele está interpretando a primeira linha como uma linha de dados. Já isso aqui já seria uma questão para corrigir lá no Athena, né? Mas aqui é só uma demonstração, tá? Nesse customers ele está fazendo correto aqui, nesse aqui ele já está interpretando errado. Então ele está interpretando, por exemplo, que tem a coluna 0 e a primeira linha é o order ID, quando na verdade esse order ID ele já é o nome da coluna, então é uma questão ali no crawler mesmo. Mas o que eu vou fazer aqui de interessante é um join. Eu vou fazer um join, deixa eu só selecionar aqui, join, certo? Eu vou fazer um inner join, tá? E já é conceitos do próprio SQL mesmo e da teoria de conjuntos no geral, né? Eu vou fazer um join entre, aí que precisa ver na verdade os dados em si, né? Eu vou fazer um join do customer ID do customers com o coluna 1, né, coluna 0, coluna 1 do orders, tá? Então aqui na minha definição do join, eu tenho o customer ID e ele vai conversar aqui com a tabela orders com a coluna 1. E olha só que interessante, ele já forma um diagrama aqui bem visual do que está acontecendo. Vai ser um inner join e basicamente isso. Então, dessa forma, eu estou juntando os dados das duas tabelas. Se eu clico aqui em Preview para ver como estão ficando os dados, agora eu já tenho os dados das duas tabelas misturadas. É como se eu tivesse feito um PROC-V ali, né? Mas eu juntei aqui pelo Customer ID qual é a cidade do cliente. E aqui eu já vou ter o resto dos dados. Por exemplo, a coluna 0 aqui que me mostra o ID da ordem, né? A coluna 1 que me mostra o ID do cliente e assim por diante. Então, olha só, ele já me carregou essa tabela, tá? A tabela dos clientes, e eu consigo não só criar um dataset a partir de uma tabela direto, mas eu também consigo combinar várias tabelas, que é o que eu vou fazer nesse caso. Eu poderia, por exemplo, criar um dataset de clientes e depois criar um dataset das compras desses clientes. Mas nesse caso eu vou criar um dataset que vai unificar os dois e que no final eu já vou ter direto as compras dos clientes e quais são os dados desses clientes. E para isso eu vou fazer um join entre duas tabelas. Então o dataset ele pode ser uma tabela só, mas ele também pode ser a junção de várias tabelas. Então agora eu já vou salvar e publicar esse dataset, dadas os devidos ajustes que ainda teria para fazer ele, para já começar a utilizar a camada de BI mesmo. Aqui ele já vai me abrir uma visualização mesmo direto. Eu tenho a opção eu tenho diferentes opções aqui sobre como vão ser adicionadas as visualizações. Eu vou utilizar esse aqui de grade mesmo. Vou criar e agora eu já tenho como utilizar esses dados que eu criei. Tá? A única coisa é que essas colunas aqui elas não estão muito legais, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é adicionar uma visão. Tá? Eu tive que deletar esse gráfico automático. Ele já até é uma forma de já tentar gerar automaticamente um gráfico, tá? Para facilitar mais ainda a vida do usuário, mas eu posso começar criando uma tabela. E essa tabela eu vou adicionar essas minhas colunas para justamente ver o que eu tenho de dados. Então, por exemplo, eu tenho coluna 0, coluna 1, né? Coluna 2 e assim por diante, que eu consigo já ver como estão esses dados aqui. Né? Então, por exemplo, adicionando aqui essas colunas, coluna 4, coluna 5, isso aqui eu estou fazendo, mas para saber o que tem em cada coluna, né? E deixar ele carregar aqui. Né? Ele vai carregar aqui, então, por exemplo, eu tenho as datas, né, das compras. Então, não só visualizações de grade, mas eu consigo adicionar várias outras visualizações. Por exemplo, eu vou mudar um pouco o tamanho dessa tabela aqui. E aqui do lado eu vou adicionar, por exemplo, um gráfico aqui de barras, certo? E nesse gráfico de barras eu vou mostrar, por exemplo,
por exemplo, a coluna 2, tá? E ele vai me mostrar, e ele já vai me mostrar quantas ordens eu tenho de cada tipo, tá? Quantas que estão indisponíveis, quantas que foram enviadas, quantas foram processadas, quantas que foram entregues, tá? Quantas que foram canceladas. Eu também tenho a opção de criar cálculos, então eu consigo criar várias expressões aqui, de repente contando coisas, somando uma coisa com outra, utilizando várias dessas funções aqui. Inclusive eu tenho um agente de IA que ele vai me permitir adicionar uma descrição do que eu quero, e daí ele já vai me gerar automaticamente esses cálculos. Isso aqui é bem interessante para já conseguir resultados rápidos. Voltando aqui no diagrama, eu tenho um local onde eu posso adicionar dados crus. Eu tenho o Amazon Glue monitorando esses dados. Ele vai ter um robô que ele pode, por exemplo, rodar uma vez por dia para verificar como estão esses dados, se de repente entrou uma coluna nova. E ele vai me catalogando isso aqui nesse catálogo do Glue. Ele já vai me organizando automaticamente, ele identifica, por exemplo, se tem uma pasta nova, como que está. Eu tenho o Athena, que ele me permite executar queries nesses dados. Inclusive, eu estou jogando os resultados dessas queries nesse bucket de saída. E, por fim, eu tenho ainda uma camada de BI com inteligência artificial que vai fazer o consumo desses dados que estão aqui no Athena, já organizados no Glue. Então, eu tenho realmente aqui um processo de ETL completo, né, uma aplicação completa, e dá para fazer muita coisa. Né? Isso aqui só foi a ponta da ponta do iceberg que eu utilizei aqui. Mas por esse vídeo é isso. Acredito que já está até bastante longo. E até mais, então.